BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O Conselho de Administração tem um papel central na governança corporativa das organizações, sendo responsável por definir estratégias, fiscalizar a atuação da diretoria e garantir que as decisões estejam alinhadas com os interesses dos acionistas e com as normas legais e éticas. Neste contexto, os advogados contribuem de forma decisiva a orientar sobre riscos jurídicos das deliberações, assegurar a conformidade com legislações e regulamentos aplicáveis, como a lei das SAs e normas da CVM, redigir e revisar atas e documentos societários, além de apoiar a implementação de boas práticas de governança. Sua atuação também fortalece a transparência e a segurança nas relações com investidores, órgãos reguladores e demais partes interessadas. E este é o nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com André Antônio Soares de Camargo, advogado, doutor em Direito Comercial pela USP, LLM pela Universidade da Califórnia, especialização em Direito Constitucional pela ESDC de São Paulo, professor do INSPER e do mestrado acadêmico da EDP e convidado na São Paulo, IBMEC e FIA. Professor visitante nas universidades St. Gallen, na Suíça, dos anos de 2008, 2011, 2016 e 2018, Universidade da Califórnia e da Universidade do Pacífico, nos Estados Unidos. Desde 2009, no IBGC, hoje membro da Comissão Jurídica, instrutor e conselheiro de administração, certificado desde 2021. Ele é presidente do Conselho Consultivo do Ibrademp e co-coordenador da Comissão de Direito Societário e Mercado de Capitais. André, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. Prazer é todo meu, André. André, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar no direito e resolveu fazer tudo isso aí, cara. Olha, Gabriel, difícil falar da gente, hein? Mas eu me descrevo como um professor e advogado, advogado e professor, dependendo da hora do dia da semana. Então, eu tive essa carreira bifurcada aí, que se reencontra todos os dias, todas as horas, mas eu sempre fui apaixonado por as questões jurídicas, na área empresarial, societária e governança, e a vida foi me levando, às vezes, num mix mais para um lado, num mix mais para o outro, mas eu fui construindo a minha carreira com esses temas de paixão na minha frente. Então, eu tive aí, como você muito bem resumiu aí na abertura, eu tive oportunidades em escritórios de advocacia pequenos, médios e gigantes, né? Alguns gigantes maiores do Brasil. Tive já em jurídico interno, como um secondment, tive como um escritório próprio uma época, hoje como consultor na pessoa física. Então, eu rodei o lado, digamos assim, as estruturas diferentes na advocacia e aprendi demais, né? Nesses anos, e aprendo todos os dias. E no mundo acadêmico, a gente foi, né, muito precocemente colocado em sala de aula, né, e a gente meio que se encontrou, né, na pesquisa, no desenvolvimento de alunos. Fui coordenador de cursos muitos anos, né, no INSPER, hoje ainda como professor lá, em outras instituições, como você bem falou. Tive a chance de lecionar algumas vezes no exterior, né, que é uma realidade super bacana, e isso tem me ajudado, e eu acho que ajuda muita gente, a primeiro ouvir mais o cliente, né? Eu acho que o que a gente estava falando aqui no bastidor, né, antes de começar, essa capacidade que o direito tem de se isolar do mundo, né? A gente tem que fazer o esforço para trazer essa conexão diuturnamente. E eu acho que essa mescla de experiências que eu tive me ajuda a me conectar mais com o mundo empresarial, e isso faz com que as soluções, né, as conversas sejam mais objetivas, né, as soluções sejam mais bem desenhadas. Então, a gente tem visto aí, inclusive com outros, observando outras pessoas que também têm esse tipo de raciocínio, tem dado muito certo aí na evolução de carreira, ainda mais esse mundo
tão incerto, complexo, né, multidisciplinar, né, dinâmico, né, essa evolução tecnológica, essa revolução, inclusive, né, de formas de enxergar o papel do Estado, o papel das organizações. Então, a gente está vivendo muitas mudanças. Eu acho que esse mix, né, me ajudou muito a ver esse mundo jurídico de uma forma um pouco mais real do que o mundo do dever ser, só o imaginário, né? Sensacional, André. E, André, você falou que você, né, sempre quis ir para essa área do direito, mas você sempre quis ser advogado desde pequeno? Boa pergunta. Eu não. Na verdade, eu tinha um modelo de inspiração, que era o meu avô, mas ele era numa área completamente diferente, era contencioso administrativo, então ele Uhum. advogava com funcionários públicos, pra você ter uma ideia. O mundo dele era dos precatórios, então não tinha nada a ver com o que eu acabei vindo a fazer. Depois, a outra referência que eu tive foi o meu pai, que estudou direito. Ele era contador, mas ele fez mais por curiosidade do que por vocação, então eu não tive referências. Mas eu tinha uma certeza, eu não gostava, ou pelo menos eu não me dava muito bem com o mundo dos números, né? E depois veio voltar a minha vida pela necessidade profissional, mas eu não tinha, eu gostava muito de humanas e tal. E eu fui por exclusão. Essa é uma pergunta que pouca gente, né? Eu nunca falei sobre isso, mas Legal. eu fui por exclusão. E aí cheguei lá no 3, 4 finais, né? E o direito estava na frente. E vou te falar uma coisa: o dia que eu tive a primeira aula, eu sou maquinzista, Ah, legal. eu amei, assim, eu me apaixonei pelo direito no primeiro dia. Foi um negócio impressionante, como se fosse uma coisa meio... E só que eu sempre via a sala de aula dos dois lados. Uhum. E isso aí que me deu o gancho para ser professor, porque eu ficava prestando atenção sobre isso desde o ensino médio, mas eu via assim, puta, como é que esses caras chegaram aqui, estão falando o que estão falando, como é que eles construíram isso aqui, e a oratória, né, você, né, fez direito, você sabe, a oratória de alguns professores, as histórias que os caras, o storytelling, né, esse jeito de ver o mundo, isso foi encantador, que é um pouco de como me inspira para ser professor e para ser advogado, que é esse papel do direito, ele ser muito nobre, muito importante, né? Quem carrega esse papel, nós, né? Eu não gosto de falar do operador de direito, mas é o nome aqui. Mas todos nós que temos essa missão é um negócio muito, muito bacana, porque a gente muda realidades, a gente influencia em carreiras, em vidas, né, em sonhos das pessoas. Então, é um negócio muito bonito, né? O direito como um todo, ele é encantador. Só que a parte prática dele é extremamente desafiadora, que é uma coisa que eu sei que você se dedica muito aí também, que é como é que a gente faz o direito sair da ideia de custo para uma ideia de investimento, uma coisa que as pessoas gostam. E isso me fez inclusive eu escrevi um livro em 2018 sobre o papel do direito, né? Eu falo, inclusive, que ele é uma competência que tem que ser desenvolvida nas pessoas, a visão jurídica. E isso me conectou muito, ajudou a conectar o direito com a governança e as coisas que eu faço hoje no dia a dia, né? Por isso que a gente está aqui também para falar um pouquinho dessa conexão tão vibrante que o direito tem que ter com as outras áreas. Então, isso é uma coisa que me despertou desde cedo, do primeiro dia. Então, eu tinha dúvidas até o primeiro dia de aula. Depois, eu não tinha nenhuma dúvida. Era isso que eu queria fazer na minha vida, e virou quase uma obsessão, né? Quem me conhece sabe que eu faço tudo que tem que ver com aquela minha área. Eu sempre busquei ser uma pessoa que faz com capricho, ouço, né, as tendências. Eu tento estar sempre bem antenado. É difícil, né? Que a coisa, né, evoluiu muito, mas foi assim que eu encantei pelo mundo do direito, né? Obrigado pela pergunta, uma pergunta que a gente raramente... Faz tanto tempo que a gente é bom lembrar às vezes. Imagina, André. Eu acho muito legal saber o que fez a gente fazer as nossas escolhas. Então, conhecer um pouco da sua história aí é muito legal. E, André, a gente estava falando antes um pouco sobre empreendedorismo. Você fez umas escolhas um tanto quanto ousadas na sua carreira, porque podia ter dado muito errado, né? Porque você podia ter, sei lá, seguido o seu caminho numa grande banca, você podia ter feito tantas outras e falou, não, vou arriscar, vou seguir dessa forma, e para mim isso requer uma dose de coragem e uma dose de loucura, né, André? Com certeza. E eu queria saber, André, agora olhando no nosso tema, vamos lá, o que na sua visão é um conselho de uma organização e qual que é o papel dele?
Você sabe que tem muito a ver com esse introito muito bacana que você me provocou, porque a gente aprende no mundo do direito, Gabriel, que o advogado não decide, né? Nós aprendemos desde o primeiro ano que a gente deve manter um distanciamento, que a gente deve, né, ser técnico, que a gente não deve se envolver, não é assim? A gente aprende, inclusive tem regras, né, éticas, né? E eu acho que é importante, em certa forma, você posicionar bem o que seria a visão jurídica, pelo menos a clássica, né, de imparcialidade, por exemplo, quem foi para a carreira da magistratura, né, esse desprendimento, né, que tem que haver, mas mesmo os juízes, né, você tem aí em casa, família, que pode dizer melhor, não é impossível, né? O ser humano é o prestador de serviço. Nós somos antes de advogado, antes prestador de serviço. E isso foi bem bacana porque a gente começou na carreira a conversar e a trabalhar e a estudar pessoas que decidem. E a sua pergunta sobre o conselho de administração é interessante porque as organizações, elas são construídas historicamente com papéis bem distintos, né? Então, por exemplo, os personagens, você tem um personagem que tem interesse financeiro e político, você tem um personagem que toma decisões, né? Então, aquele famoso distanciamento teórico entre o sócio e o administrador, né? A gente sempre estudou isso. E o advogado, enxergando esses papéis, a gente, né, estuda na faculdade, né, os direitos e deveres do sócio, a gente estuda os deveres do administrador, e aí a gente é apresentado ao conselho. Então, sua pergunta é muito legal, porque o que raios é isso? A gente tem duas formas de explicar o que é o conselho. Então, do ponto de vista jurídico, o conselho de administração é um órgão, né, deliberativo, um órgão que toma decisões, não obrigatório na maioria dos casos, você tem poucos casos previstos em lei de obrigatoriedade, mas que atua de uma maneira muito específica. Então, é uma deliberação, a gente não fala decisão, a gente fala deliberação. Por quê? Porque é um órgão colegiado, é um grupo de pessoas que se reúne e decide sobre temas normalmente estratégicos, normalmente de longo prazo, ou seja, são pessoas, normalmente é um órgão, tem que ser formado por pessoas com experiência, com formação, hoje se fala muito em diversidade e tal. Então, do ponto de vista jurídico, é um órgão para tomar decisões. Então, é um órgão que você coloca ali para supervisionar a diretoria, como você falou bem na introdução, é um subgrupo dos sócios, né, normalmente menor, e faz esse meio de campo entre o sócio e o administrador. Então, lembrando o advogado enxergando os dois mundos, você tem no meio do caminho um conselho. Então, a visão jurídica é bem por aí. A visão de governança é um pouco diferente. É isso que eu queria saber. A visão de governança é bem diferente. Tanto que, para o direito, o conselho de administração não é o principal órgão. Olha que curioso. Para o direito, o principal órgão de uma sociedade é a assembleia, a reunião dos sócios, tanto que se fala da soberania assemblear, etc, etc. Mas, sob a perspectiva da governança, que tem uma perspectiva não só jurídica, mas tem uma perspectiva de legitimidade, de confiança, de qualidade decisória, o conselho passa a ser o principal mecanismo interno de governança. Então, olha a diferença de... Tanto que os códigos de melhores práticas de governança endeusam o conselho. É um negócio impressionante, até exagerado em alguns casos. O capítulo lá, você pega o código do IBGC, de outros países também, o código brasileiro lá, você vê o capítulo do conselho é o maior, monstruoso, como se fosse o único órgão, mas é um órgão para fazer esse peso e contrapeso entre os do sócio e da diretoria executiva, que essa sim se apresenta para o mundo, essa fala para fora, tal, enquanto o conselho é um órgão interno, ele fala só para dentro. Então, a missão do Conselho de Administração, para quem gosta de governança, é uma missão para melhorar, para dar credibilidade, para dar mais segurança às decisões. Então, olha que curioso, é diferente de simplesmente a visão jurídica, que é uma divisão de responsabilidade, uma divisão de papéis. No caso da governança, é para melhorar, empoderar, dar credibilidade às decisões internas e externas. Então, a soma das duas é o que a gente está falando. O que é o Conselho de Administração? Não é o principal órgão para o direito, mas ele exerce uma função muito importante de supervisão, de alocação de responsabilidade, de papéis, atribuições, e na governança é aquele selo de qualidade, vamos dizer assim, é um dos vários selos de qualidade para que a organização seja confiável no final do dia.
Sensacional. André, sabe que eu não sei se eu comentei, eu fiz um MBA em gestão empresarial lá na GV, adorei. E Então, ali eu tive uma aula muito bacana de governança corporativa. E você, assim, obviamente, acabou de me fazer lembrar das aulas, parece que eu voltei no tempo e estava ali olhando aquilo. E muita gente não sabe como que é o dia a dia do conselho, embora você tenha aqui dado um pitaco. Mas eu queria saber, o pessoal do conselho, eles têm que estar no dia a dia da empresa, é uma exigência, tem que ser todo mundo ali, pode ter conselheiro independente. Para quem está caindo agora nesse assunto, se puder falar um pouquinho. muito bacana. A discussão sobre conselhos ela é muito rica, né? E ela não é tão ela é nova, mas ela foi organizada mais recentemente. Porque existem diversos tipos de organização, diversos tipos de conselho, né, diversos momentos de maturidade para se ver o papel do conselho. Então, a gente tem algumas variáveis que podem mudar a nossa resposta aqui. Então, logicamente, tirando esses fatores que podem dar diferença aqui na resposta, não deveríamos ter uma mistura de papéis, né? Aliás, isso é um princípio de governança, né? De separação de papéis, de peso e contrapeso, né? De você ter claramente o teu papel, tua responsabilidade, para evitar a famosa expressão conflito de interesse. Então, a lei brasileira permite, né, você ter 1/3 da diretoria no conselho, o que é para a governança não recomendável, tá? Então, a gente tem algumas distâncias, né, do piso legal e o máximo de governança. Então, o que a gente discute hoje sobre conselho, a gente tem que sempre olhar o que a gente chama no nosso livro de 2021, governança by law versus governança by heart. Então, assim, qual que é o piso legal? Beleza, o piso legal é esse, previsto aqui na lei das SA, no caso das empresas públicas, a lei lá da governança das estatais, tal, não sei o quê. Esse é o piso. A gente tem que conhecer o piso daquela estrutura, daquela tipo societária, etc. Aí a gente vai ter que avaliar qual é esse delta, esse gap entre o piso e o que a gente está sendo ou estimulado pelo mercado ou a gente se propõe ali a fazer voluntariamente, que a gente chama de governança by heart, do coração. Então, assim, os conselhos podem variar muito. Então, a gente tem inúmeras boas práticas para o conselho de administração. A gente teve agora uma reação bastante dura, não sei se, né, todos aqui sabem, da B3 colocando uma proposta extremamente interessante, mas extremamente polêmica, de aumento das regras do regulamento de listagem para as companhias que querem que estão listadas aí no novo mercado da B3, considerado o maior nível de governança do Brasil, né? As empresas que lá estão, elas adotam as práticas consideradas as mais altas, né? Pelo menos do Brasil. E aí houve uma reação bastante surpreendente, negativa, no sentido de rejeição dessas propostas, né? E isso está dando um barulho, viu, Gabriel? Você não tem ideia. Porque a pergunta que se deu é o seguinte: será que chegamos no teto? Será que batemos no teto em matéria de conselho? Será que deveria ser caso a caso? Será a discussão sobre gênero, por exemplo, a discussão sobre número de independentes, a discussão sobre até responsabilidade de membros de conselho e comitês? Então, isso é polêmico. Por quê? Porque a gente está vendo esse movimento de que a pergunta é: como é que eu deveria regular melhor um conselho? Será que a gente deveria colocar na regulação formal estatal? Pergunta número 1. Pergunta número 2, será que a gente deveria colocar isso na autorregulação, sugestão, recomendação, e deixa cada um a se posicionar? A gente tem um terceiro caminho, né, que foi inclusive colocado aí pelo mercado recentemente, é obrigatório, inclusive, para as companhias abertas atuais, há mais ou menos 7, 8 anos, você tem que se posicionar de acordo com um código de governança consensado aí por todas as entidades de mercado, 54 práticas de governança acima das do novo mercado, no modelo Pratique e Explique, né, famoso modelo Pratique e Explique. Todos os anos, as companhias abertas têm que se posicionar num informe de governança dizendo se elas atendem ou não, cumprem ou não aquelas provocações colocadas ali. Ou seja, existe a lei formal, regulação, você tem a autorregulação voluntária, e você tem a terceira via, que eu acho que essa está funcionando mais, que é você estimular quem quer a subir a régua, e aí você tem a pressão do par, né? Porque você vai ver o informe do amiguinho,
Aí você vai falar, pô, preciso fazer também, porque talvez eu queira atrair o executivo melhor, o investidor melhor. Então, você tem hoje 3 formas de encarar, falando não da governança como um todo, mas falando do conselho, vai, que é a tua pergunta, a gente consegue ver que, pelo menos, a autorregulação, ela está batendo na trave, tá tendo uma discussão qual é o limite dessa história. Então, sinais interessantes para a tua pergunta o conselho de administração, como é que eu avalio a qualidade dele? Essa é a pergunta. Será que 11 homens que estudaram finanças, sexagenários, que estudaram na mesma escola, que namoraram as mesmas primas, que eu sempre brinco, todo mundo se conhece, que tem o mesmo camarote no mesmo estádio, será que esta turma, com este tipo de formação, tem condições hoje de fazer um trabalho que cubra todas as possibilidades, né, desse mundo que a gente escreveu, dinâmico, incerto, multidisciplinar, etc., ou será que eu poderia mexer nesse grupo, melhorar sua composição, sua formação, sua avaliação? Então, a pergunta que está na mesa hoje é como é que eu faço um conselho de administração, que a gente já descreveu, que tem um papel muito forte na governança e no direito é um papel secundário, mas muito importante ainda, como é que esse time performa melhor? Essa eu acho que é a pergunta do século aqui para a governança. E, pô, como é que eu faço esse time? E é uma questão de custo-benefício, né? Porque se eu ficar investindo muito pesado lá, o que esses caras estão trazendo de retorno? Essa é uma pergunta. E hoje a gente que trabalha com governança, eu trabalho muito com avaliação inclusive de grupos, né? A gente percebe que tem algumas oportunidades de entrosamento, de formação, de avaliação, né, sucessão, né, como é que eu trago as pessoas de fora, a gente estava falando aqui de como é que a gente atrai talentos, né, será que eu sou capaz de fazer um assessment de qualidade de conselho, sendo que eu sou de dentro de casa, ou seja, será que eu tenho viés? Talvez eu tenha que fazer um projeto de evolução do meu conselho. Então, a pergunta é, como é que eu faço esse conselho evoluir? Será que o Estado tem um papel de indução, de determinação? Será que eu deixo cada companhia fazer as suas próprias escolhas? A resposta das companhias do novo mercado foi no sentido que não está claro o processo, não estou nem dizendo que elas não gostaram, assim, não topamos fazer esse movimento agora desse jeito. Então, a pergunta volta para a gente aqui, né? Como é que a gente faz um conselho de fato criar valor, né? Cara, sensacional, André. E, André, muitas vezes as pessoas, assim, André, eu tô adorando, tá sendo uma aula muito bacana aqui com você. E eu queria saber, André, qual que é a diferença entre o conselho e a diretoria da organização? Porque às vezes as pessoas confundem também, embora sejam bem diferentes. Principalmente em estruturas em que a governança está mais imatura, né? Você pega algumas empresas familiares, em que o sujeito é sócio, membro do conselho e ainda da diretividade, eu brinco. Mas acontece, às vezes, porque você está numa fase mais embrionária, né? Então você está construindo ali a sua governança. Então, assim, a gente precisa ficar claro que o conselho é um grupo, né? É um órgão colegiado, né? Que decide por maioria. Não está, em tese, no dia a dia, então enxerga o jogo de uma maneira menos clara, por isso que precisa ter mecanismos de governança que façam que as informações cheguem de forma mais confiável, mas tem papéis de deliberação, ou seja, são muito importantes, seja nas deliberações próprias, seja para instruir as deliberações que vão para o sócio. Então, existe ali um papel colegiado super importante, porque tem que ser muito bem organizado e conduzido. E o conselho fala para dentro, o conselho fala para os sócios e o conselho fala para a diretoria, mas ele não fala para o público exterior. Essa é a regra geral. Já a diretoria, ela atua individualmente. Cada papel da diretoria, e é um órgão obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque toda pessoa jurídica precisa ter um administrador, pelo menos um. Então, a ideia de um diretor ou diretora é um obrigatório. E esse é um papel executivo, diário. Fala para dentro, fala para fora, vai tomar atos, participa de reunião, assina documentos. Então, assim, o papel da diretoria é um papel muito mais hands-on, tá? Tem até um princípio que se fala muito em governança, que o conselho é nose in, hands out.
Eu tenho que sentir o que está acontecendo, mas eu não meto a mão na cumbuca. Já a diretoria, não. Ela tem essa visão de dia a dia. Tá? Então, a diretoria olha muito a execução e o conselho olha muito mais estratégia a longo prazo. Então, existe uma divisão de tarefas. A gente tem em sala de aula, a gente faz um desenho bonitinho que, assim, a diretoria propõe, o conselho aprova ou não, a diretoria executa e o conselho monitora. Então, assim, é uma distribuição ali de verbos e papéis. Claro, eu estou resumindo bastante, é bem mais complexo que isso, mas existe uma diferenciação. Mas a gente sabe que há vasos comunicantes, tá? Por exemplo, um princípio de governança que é bastante clássico, que agora ele foi instituído no Brasil nas companhias abertas, é que o presidente ou a presidente do conselho de administração não pode ser o CEO ou a CEO, a mesma pessoa, né? Porque aí a gente teria um clássico conflito de interesse. Mas é super polêmica essa regra. Por quê? Porque existem evidências também de que empresas não têm problema de performance, não passaram por escândalos, não tem uma evidência de que isso é uma causalidade. Pode haver uma correlação, mas não uma causalidade. Então, é polêmico isso, tá? Mas agora passou a ser obrigatório nas companhias abertas brasileiras, mas é um princípio já clássico da governança. Então, existem algumas regrinhas, né, de convívio, né, entre esses dois órgãos, e quanto mais a gente organizar um e organizar o outro, e organizar e convive entre eles, tanto melhor vai ser a performance, ou pelo menos tende a ser a performance da organização, porque ela vai estar cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, e dentro das suas limitações e atribuições. Sensacional. E, André, tem um ponto que eu acho que, não sei se eu estou falando besteira aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas é que é importante o conselho estar um pouco, entre aspas, de fora da empresa, porque se ele tiver muito dentro, vai ser mais difícil tomar as decisões necessárias para manter o negócio em pé. Se ele for muito ali ligado e tiver uma ligação quase, entre aspas, emocional ali, ele não vai conseguir tomar as decisões que precisa para o negócio ficar em pé, seja corte de pessoas, decisões que podem não ser as melhores, assim, de dar a sensação boa, vamos dizer, para a empresa, mas necessário para o crescimento. É real isso ou estou viajando? A percepção está perfeita. O modelo, qual seria o mundo ideal? Claro. Que a gente tivesse personagens no conselho que são carreiristas, que carregam, né, a cultura interna, carreiristas ou envolvidos, né, porque a gente precisa ter o cheiro, né, o sentimento da coisa, principalmente empresas familiares, empresas, né, a maioria das empresas, né, a gente está falando de 80%. E também nas não familiares, porque você ter o carreirista, você mostra que é possível alguém chegar no poder, aquela coisa toda. Diria que parte teria que ser carreirista, ou a gente chama de conselheiro interno, outra parte a gente chama de conselheiro externo, ou seja, pessoas que estão fora, mas que não necessariamente são isentas, independentes, porque às vezes tem um relacionamento ali de fornecedor, sei lá, alguma coisa assim, ou com acionista tal, e aí vem o pulo do gato, né? A importância de ter membros completamente isentos dos dois primeiros públicos, que aí é o que você falou, é a frieza, a independência, e mais do que frieza e independência, Gabriel, é a visão de profissional, é o cara que chega e fala, olha, benchmark de mercado, é normalmente aquela pessoa que fala, vamos fazer uns estudos fora, vamos trazer opinião de fora, é aquela pessoa que ela não tem desculpa a expressão, o rabo preso, né? Sim, sim. Ela não está presa a um determinado missão de concordar com tudo. Não precisa ser também rebelde, não é isso, mas você vai trazer uma visão externa, que é uma visão que, no mínimo, exerce uma reflexão. Então, eu posso não exercer uma pressão, eu posso não ser um voto contra, mas essa reflexão constante de evolução do próprio conselho é super bacana, tá? E tanto que essa é uma dificuldade regulatória de saber qual que é o limite, né? Qual que é o mínimo que a gente deveria ter de conselheiros independentes. Aliás, é uma das questões aí que eu mencionei que sempre são polêmicas nas revisões regulatórias, né? Qual é esse mínimo, né? Porque, querendo ou não, quanto mais você regula isso, menos liberdade você deixa para a organização tomar suas decisões de né, construção do conselho. Então, o ideal seria um mix desses olhares. Interno, não necessariamente externo, mas não tão interno, ou seja, um meio do caminho, que chamamos conselhos externos, e aí sim um grupo independente que traga uma visão
até de benchmark, experiências em outros conselhos, tá? Alguém que tenha esse papel de uma reflexão mais profissional também, mais desgarrada do status quo, né? Muito bacana. E, André, eu queria saber qual o papel do advogado nisso tudo, nessa área? Como que o advogado pode ajudar para que tudo esteja correndo corretamente, dar opinião? Porque tem gente que acha que é só o papel ali, não, ele vai ali formalizar tudo que está acontecendo. Eu acredito Olha, que não seja só isso. não, e excelente pergunta, porque ele mudou ao longo do tempo, tá? O advogado antigamente era o era o jurídico interno ou, no máximo, o assessor externo. Então, tinha um papel, o Gabriel, que era apagar incêndio ou fazer as rotinas básicas ali do conselho. Ou seja, você tinha dois extremos completamente, né, desgarrados. E aí a gente viu nos últimos anos o desenvolvimento da estrutura interna de governança das organizações. Isso foi muito bacana, porque os advogados não, mas quem tem formação jurídica em geral, ganhou muito espaço, né, novos papéis dentro das organizações. Então, eu vou dar alguns exemplos de áreas em que os advogados estão começando a entrar e a gente percebe bastante nas companhias, principalmente as que estão mais evoluídas em governança. Área de relações com investidores, áreas de compliance, áreas de gestão de riscos, controles internos. A própria área de governança evoluiu muito, né? A gente tinha antes o nome de secretariado de governança, e virou o governance officer, né? Em tese com status de diretoria, um negócio muito bacana. E os advogados começaram a ganhar novos papéis, tá? E eu mesmo, como trabalho com isso, às vezes eu me vejo em posições diferentes desse tabuleiro, o que gera uma oportunidade, mas gera também uma responsabilidade, porque a gente tem, e aí vem uma questão de conflito de interesse, a gente até falou sobre isso no nossa prévia aqui, porque o advogado também tem que se colocar como um guardião de um tema que eu acho que é nosso, acho que está dentro da nossa formação, que é o conflito de interesse. A gente precisa se policiar, a gente precisa indicar. Outra coisa que eu esqueci, comitês de conduta, outra coisa que os advogados acabaram ganhando muito espaço de participar de comitês de ética, de conduta, né? Ou seja, a visão jurídica em órgãos colegiados relevantes da estrutura de governança. Então, olhar um pouco o conflito de interesse com um pouco mais de profissionalismo. Acho que isso é uma coisa que a multiplicidade de oportunidades, né, ela gera para nós uma pergunta. Tá bom, legal, tô jogando bem aqui nesse tabuleiro, mas será que existem papéis conflitantes? Será que, por exemplo, como é que a gente encara, por exemplo, compliance com o jurídico? Essa é uma pergunta clássica, quem gosta de compliance sabe disso. Como é que a gente separa uma coisa da outra? Como é que a gente azeita processos internos? Então, o papel do advogado hoje deixa de ser um cara de uma pessoa que vai apagar um incêndio ou rever a ata, fazer a ata, aquela história, né? Documentação e tal, para um papel que eu digo mais de desenho da própria governança, de fazer a governança funcionar bem. Então, eu vejo essa evolução, a gente tem muitos treinamentos aí com governance officers e tal, saem de papéis muito tarifeiros, muito operacionais, para papéis até propositivos. Ele vai além do apagar o incêndio e fazer a rotina. Ele já traz ideias para que o sistema de governança evolua. Então, o advogado, eu acho que tem um espaço muito grande ainda. Eu acho que o único espaço que a gente ainda não está conseguindo, eu vi pesquisas recentes sobre isso, é o advogado, quem tem a formação de jurídica, ingressar no conselho em si. Eu acho que aí é um grande desafio a transição do papel de advogado para um papel de membro do conselho, que é isso que eu acho que é o desafio. Por quê? Porque não é o conhecimento basicão jurídico que ele pode contribuir num comitê, ele pode ajudar ali numa parte técnica, mas para ser conselheiro, tem a preparação, tem todo um lado de depara, né, entre o papel do jurídico para um papel de conselho. Não, sensacional. E, André, eu queria saber, para quem está pensando em se especializar no tema, que dicas que você daria? Eu diria que por dois caminhos, né? O primeiro caminho é o jurídico mesmo, clássico. Eu acho que você precisa dominar direito societário, você precisa dominar essas regras, né? Mercado de capitais, societário, ou regras, por exemplo, setoriais, se for o caso, né? Se você estiver aí atuando numa empresa de setor regulado. Então, eu diria que existe o domínio das ferramentas jurídicas, tá? E técnicas, conteúdo mesmo técnico.
E aí eu diria que aí você precisaria se envolver mais em institutos como IBGC, o próprio INSPER está com cursos agora sobre governança, sobre formação de conselheiro. Então, é você começar a viver esse ecossistema e entender um pouco a dinâmica do conselho, assistir reuniões, simulações. Eu acho que a observação, né, o treinamento. Eu não diria que você precisa virar conselheiro de administração, acho que aí eu estaria indo demais, a não ser que você queira, mas eu acho que você precisa sentar ao lado, ouvir mais o que o cara tem de dor ali. Isso, acho que essa escuta ativa nos ambientes de governança vão ajudar. Por isso que eu falei dessas escolas, né, tem outras tantas, e eu falei também do próprio IBGC, que é um centro de estudos maravilhoso. Então, eu diria que o advogado que quiser ir para este mundo da assessoria em governança, em conselhos, tal, não pode só ficar no campo do direito. Tem que pular um pouco para o campo da governança e tentar estabelecer as conexões, participar de eventos, seminários, congressos. Eu mesmo, a minha vida inteira, né, acho que você falou na minha abertura, estou lá no IBGC, no IBRADEMP, em lugares, putz, assim, e tentar conectar com esse mundo. Por quê, gente? Se eu ficar conversando advogado com advogado, não vai rolar, não vai rolar. E outra, eu também tenho que construir aquele repertório que é útil, porque se o advogado continuar sendo aqui visto como um cara que só apaga incêndio ou faz ata, bem, fazer ata a inteligência artificial já eliminou. O apagar incêndio tem bombeiro mais eficiente. Ou seja, então assim, a gente quer ter fama o quê? De bombeiro? Não, acho que a gente tem fama também de construção de melhorias, né, de percepção de qualidade, porque a visão jurídica, no fundo, ela te dá segurança, ela te dá uma série de benefícios. Então, como é que a gente junta o que a gente sabe e pode melhorar com aquilo que o outro lado precisa? Acho que essa conexão e tem várias escolas que estão fazendo isso, existem ambientes bacanas para você, e eu diria, né, acho que a última dica aqui é investir tempo nesse processo, não cai do colo, tanto que você participa, você vê poucos advogados, né, e vários curiosos, mas pouco especializados. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente estava falando isso, né, às vezes frustra, né, porque não é só estar, é você também se abrir para essa conexão, e leva tempo, é um investimento de tempo, e eu acho que é necessário, porque está precisando de mais visão jurídica para os conselhos. Eles morrem de medo, Gabriel, quando a gente fala de responsabilidades administrativas. Chega botando medo para o cara. O cara não dorme na primeira conversa. Assim, como assim que você está falando é perigoso para o meu CPF? E começa uma conversa. E o advogado, às vezes, não tem esse touch, né, de entender que existe um valor agregado. Esses caras aí têm carreiras executivas, a grande maioria tem... o cara é risk taker por natureza, então você tem que entender qual que é o nível do cara. Ele já sabe, tipo assim, o que eu preciso tem agregar? Seguro, né, meu? Tá seguro, o cara tem carreira executiva, o cara tem patrimônio consolidado. Tem sempre os aventureiros, óbvio. Mas como é que eu faço essa conversa ser uma conversa construtiva? E é isso que eu acho que é o desafio aqui, colaborativa, construtiva, não adversarial, não para dar um temor do cara, medo. O sujeito chega ameaçando lá, dizendo, nossa, vai ser preso, vai perder o patrimônio, você tem que mudar o regime de bens do casamento. Tem muito advogado que perde grandes oportunidades porque chega com medo nessas conversas com esse mundo dos conselhos. É um mundo sênior, é um mundo sofisticado, tem vários treinamentos, inclusive, para soft skills, né? Acho que é importante advogados também desenvolverem esses soft skills para essa conversa. Eu falo que o meu grande defeito, eu tenho vários, mas o meu maior é que eu não tenho cabelo branco. E esses caras são sêniors, eles precisam de pessoas maduras, ou pelo menos que entendam de forma madura uma conversa. Não é idade necessariamente, é maturidade, mas entender que é uma profissão que os caras estão construindo. Se não é uma profissão, está sendo profissionalizado o papel. Então, veja, se a gente chegar lá de maneira querer só vender serviço, tal, isso é uma coisa que eu estou falando com o coração aberto aqui para os colegas, porque tem gente que fica lá vendendo sonhos, eu brinco, a famosa tese tributária dos anos 90, você fica lá vendendo, não, vamos tentar entender, vamos ver o ambiente que está. Então, acho que essa é uma construção de confiança, mais do que
qualquer coisa. É isso aí, André. André, o que você trouxe aqui é um ponto interessante, porque isso dá para usar não só nessa área, mas em qualquer área do direito. Não basta só você entender a teoria ali, você está na prática de um advogado, mas você tem que entender a dor do cliente, a dor de quem você está atendendo. Porque é isso que vai ser o seu diferencial e é isso que vai fazer você ser um melhor advogado ou advogada, né? Então, André, eu queria agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato, deixar para quem quiser conversar com você, tirar dúvidas sobre o tema, falar sobre faculdade, carreira, o espaço é seu. Bom, Gabriel, obrigado aí primeiro pela oportunidade, prazerzão, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você tem feito um trabalho super bacana de trazer esses temas de uma maneira bem mastigada, e ajudar o mercado a se desenvolver. Então, eu queria te parabenizar primeiro, te agradecer pelo espaço, né? Conte comigo sempre. Todo mundo que está nos ouvindo aqui, meu LinkedIn está aberto aí para todo tipo de contato. Né, tem os meus contatos, acho que é melhor deixar o LinkedIn, fica mais profissional. Vocês podem ver também todo o material, a gente tem muitos estudos com alunos, estudos que a gente publica, então o meu trânsito lá de LinkedIn é para realmente as pessoas, né, contribuir para a evolução deste mercado jurídico e dessa relação muito bacana entre o direito e a governança corporativa. Então, acho que a melhor forma é eu deixar aqui o meu contato pelo LinkedIn, aí fiquem à vontade, aí se quiserem uma proximidade maior, e queria te agradecer, cara, conte comigo, obrigado pelo espaço, espero ter feito aí algumas provocações, pelo menos aí para a turma que está nos ouvindo, e espero que a gente esteja em breve aí em outros papos, em outros projetos, que foi muito bacana essa conversa. Com certeza, vou ter mais, André. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.